Oi, meus amores. Faz um tempo já, né? Faz um mês aí, eu acho, ou dois, que eu não apareço, eu sei. Mas nesse meio tempo, eu li acho que 6 ou 5 livros. A maioria foi no Kindle, inclusive, que já cheguei, já fiz unboxing, que eu vou deixar aqui nos cards. Eu postei um unboxing em forma de shorts, né? Enfim, eu só vim fazer uma introdução mesmo, porque eu estou aproveitando que eu estou bonitinha, que meu cabelo está arrumadinho, minha maquiagem está feita, só pra falar com vocês um pouco, né? O porquê eu sumi. Eu sumi mais porque eu tava finalizando, eu tava indo meio mal no segundo trimestre da escola. Daí agora eu estabilizei, assim, minhas notas, né? Não minhas notas, mas enfim, eu tava faltando muito, era mais isso. Também com curso de música. Daí agora estamos em novembro, gente. Hoje é dia 1 de novembro, que eu tô gravando essa introdução. E eu acabei de terminar mais um livro. E pra não acumular muito, eu resolvi fazer essa atualização pra vocês, o que eu achei de cada um deles, minha nota, minhas resenhas e, enfim, se eu recomendo ou não, né? Gente, eu verifiquei assim, aqui, só pra não falar merda pra vocês, né? Mas sim, eu li 6 livros. E eu li 3 em formato físico e 3 no Kindle. Então, o único que eu tenho, que é meu mesmo, que eu comprei, é Uma Família Feliz. Esse livro eu já li faz uns 3 meses, na verdade, que já era pra mim ter gravado vídeo resenha dele faz tempo. Só que, enfim, eu deixei pra lá, mas resolvi que vou falar dele, porque é um livro muito bom, tá? O outro que eu li em formato físico, que eu peguei emprestado, foi Pessoas Normais, que eu peguei com a Isabelle. E o outro também foi Eleanor Park, com a Suzana. Os dois muito bons, tá? Muito. Foi, tipo assim, favoritado. E no Kindle, eu li um livro brasileiro, uma fantasia brasileira, primeira vez que eu li. Ó, gente, aí um deles que eu li é esse aqui, Ignis Lagrimosa, que eu peguei naquela promoção, que eu até falei em um vídeo meu também. E o outro que eu li é um da Ali Hazelwood. Eu resolvi começar com um meio polêmico já pra ler. Esse aqui, eu não comprei físico porque ele é, assim, fala muito sobre uma coisa que eu não sou tão fã, que é coisa de submissão. Mas tem muitos pontos legais pra falar desse livro. Enfim, gostei bastante da escrita dela também. E o último que eu li também é brasileiro, é daquele youtuber, influencer, Bruno Miranda. Eu sempre quis ler esse livro, gente. Eu tô, tipo, ele tá na minha meta de leitura há uns 3 anos ou 4. Azeitona, gente. Esse livro aqui, acho que é, tipo assim, o que eu mais vou tirar o meu tempo pra explicar o porquê, do porquê, tá? E é isso, beijo. Olá, meus anjos. Eu vou começar com o livro mais que eu terminei faz mais tempo. Faz mais de 3 meses, na verdade, que eu terminei esse. Que é também um livro do Rafael Montes. É Uma Família Feliz, foi o último que eu li dele. Gente, esse livro aqui, eu tenho alguns pontos pra falar dele. Inicialmente, foi uma ótima leitura, tá, gente? Eu gostei muito. Ele foi avaliado com uma boa nota. Mas, assim, ele me passou uma vibe muito parecida com Verite, que é o livro da Colleen Hoover. O que eu mais gosto, inclusive, dela, que é de suspense também. Então, me passou uma vibe bem parecida. Mas eu achei muito legal que, vamos dizer, o primeiro capítulo, na verdade, é o último. Então ele começa com a última cena, que é o capítulo 30, se eu não me engano. Até a gente entender como vai chegar naquela situação, é o que te prende, sabe? É isso o legal desse livro. Eu li ele bem rápido também. Bom, basicamente, o principal é isso. Me passou uma vibe bem parecida com o Verite, mas ao mesmo tempo não é igual, tá, gente? Não tem nada de cópia, mas é a mesma sensação que de vontade de ler, assim, que eu senti lendo com a Colleen Hoover. Eu senti nesse livro. Eu achei que o início, com esse capítulo, que é o último, sendo o primeiro, muito legal. Porém, eu achei bem chatinho, eu achei bem enrolado, na verdade, o desenvolvimento dele. Por exemplo, eu tive que chegar na metade do livro. Eu cheguei na metade do livro sem vontade nenhuma de ler ele. Sabe quando você se força a ler um livro? Eu só pensei assim, meu, deve valer a pena, porque o primeiro capítulo é muito bom e a minha amiga falava muito bem desse livro, falava que, nossa, que era um dos melhores livros que já leu dele e tal. Aí, por isso que eu continuei. Mas dizer que depois que passa da metade, aí o livro te induz a pensar uma coisa, que essa teoria, né, que a personagem principal, que é a Eva, ela tem, gente, é muito perturbador. Todo livro dele é perturbador, mas, meu Deus, mexe com abuso infantil, inclusive, não sei se é pra qualquer um ler esse livro, né? Mas, gente, o final também, não esperava. Eu fiquei assim, gag, mas vale muito a pena. É um ótimo plot twist. É uma leitura fácil. Eu só achei um pouco enrolada, mas é óbvio, porque mostra basicamente o cotidiano de uma família, gente, com gêmeas, uma mulher e um marido.
e ela depois vai ficar grávida e ter um filho. Então é uma rotina bem chata, até começar o suspense demorou um pouco, mas valeu muito a pena. Seguindo aqui na ordem dos lidos, agora a gente vai falar de Pessoas Normais. Esse livro aqui, eu também li ele em formato físico, tá? Eu não li ele no Kindle, eu só peguei aqui pra mostrar a capa mesmo. Eu peguei emprestado da Isabelle e, gente, isso aqui foi uma obra literária, assim, do ano. Foi um dos melhores que eu já li desse ano, né? Da vida também. Eu não esperava, eu achei que ia ser uma vibe mais Cleópatra e Frankenstein, que eu não gosto muito quando é, vamos dizer, pessoas muito complexas e relacionamento. Mas esse livro funcionou muito bem, porque o relacionamento da Marianne com o Connell, né? Connell. Ai, é tão. Ai, eles são tão idiotas, mas é tão lindo, gente. É tão lindo o amor que eles têm um pro outro, mas eles não conseguem se comunicar direito, então a falta de comunicação deles é irritante, é o livro todo, assim. Final também, tipo assim, é uma decepção, pelo menos pra mim, foi uma decepção, mas é de se esperar. Eu acho que foi um final que fez muito sentido com o que a autora quis passar com o livro, justamente pessoas normais, né, que é algo que acontece na vida real. Mas assim, a história da Marianne, a vida que ela tem sofrido, assim, casou muito bem com a personalidade do Conan, sabe? Dele ser super protetor, assim, ele não é muito de falar, mas ele demonstra com gestos o quanto ele gosta dela. Ai, gente, eu fico emocionada um pouco assim. Esse livro me fez. Eu não sei se eu cheguei a chorar com ele. Eu acho que eu chorei, mas, tipo, 2 lágrimas, assim. Mas eu fiquei muito emocionada com ele. Eu marquei muito esse livro, muito mesmo. Citações, né, no Scooby. Nunca vou esquecer desse livro. Também, o início, gente, eu acho que eu gostei mais deles no colegial, quando eles estavam no ensino médio, do que mostrando a vida deles na faculdade e trabalhando. Porque me passa uma vibe tão fanfic, assim. Mas não é aquelas fanfic mal feita e tal, é um negócio óbvio, meio bem escrito, né? Foi o primeiro livro também que eu li da Sally Rooney. Eu vou começar um outro dela essa semana, eu acho, que minha tia vai me emprestar também. Mas é isso, eu não tenho nada pra falar assim de mal. Incrível, muito bem escrito. O final foi um pouco decepcionante, mas não tenho do que reclamar porque eu entendi o que ela quis passar. E eu recomendo todo mundo a ler isso aqui. O próximo livro que eu tenho pra falar aqui é Ignis Lagrimosa. Esse livro aqui é da autora brasileira Helena Lopes. Foi o primeiro livro que eu finalizei no Kindle. Ele tem 800 páginas, tá? 794, na verdade. Foi a primeira fantasia brasileira que eu li. Gente, eu tenho muitas coisas pra falar sobre ele. Primeiramente aqui, eu quero elogiar a Helena Lopes, tá? Foi o primeiro livro que eu li dela. Pretendo ler os outros, porque eu gostei bastante da escrita dela. Os personagens, o universo, a ambientação é muito bem construída. Tipo assim, não é um negócio que você tem que pensar muito pra conseguir imaginar, sabe? Porque geralmente quando eu começo uma fantasia, a minha maior dificuldade é imaginar como são os personagens, a aparência, como funciona a política do mundo. Mas o dela é muito bem escrito, muito bem detalhado e não chega a ser cansativo de ler, sabe? Então, é uma leitura que me prendeu do início ao fim. Eu demorei um mês pra terminar ele, mas é porque ele é maior mesmo. Ele tem 800 páginas. E porque eu tava mais ocupada, enfim. Mas é um livro muito bem escrito mesmo. Por ele ser único, não vai ter continuação, né? Eu sei que a Helena falou que a intenção sempre foi fazer ele um livro único. Então, o que eu senti? Eu senti que a introdução e o desenvolvimento dele são perfeitos, assim, não tem do que falar, sem muitos furos, que geralmente tem em uma fantasia. Mas, por ser volume único, eu senti que a conclusão, o final, as últimas 5 capítulos foi assim, ó. Sabe quando as coisas acontecem sem explicar direito, só joga na tua cara, ó, o final vai ser isso, 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 e não explica o porquê direito. Não é algo que eu quero falar mal, eu achei sim um final bom, é emocionante. Mas ela usou, por exemplo, do time-lapse, tipo, 5 anos se passaram e o reino está assim. E eu não gostei muito disso, porque, sei lá, quando o casal finalmente chegou no nível de se assumir, o romance principal, né, que isso aqui é principalmente um romance também, uma romantasia, cortou, assim, cortou pra já eles casados com filho. Eu não gosto muito disso. Eu acho que o mais legal de se trabalhar em um romance é quando eles finalmente estão juntos, né, não até acontecer, mas
Eu entendi que é porque ela só tinha um único livro, né? Um único volume pra trabalhar. Então, eu acho que se isso aqui fosse dividido em dois livros, de, por exemplo, 400, 500 páginas cada, ficaria, tipo assim, obra-prima. Então, é isso. Eu tirei, acho que meia estrela por causa disso só, porque eu achei o final rápido demais. Mas, ainda assim, é um final bom, tá? Não me decepcionei com o final que ela deu pra eles. Tipo, o final feliz que ela deu pra cada um. E esse é um ponto que eu não gosto também dos hots que tem nesse livro. Eu acho que são muito gráficos. Eu não gosto, mas eu sei que muita gente, principalmente o público da Helena Lopes, gosta muito disso, de hots. Então, é só uma coisa que não me agradou. Para um próximo, esse livro aqui foi o primeiro livro da Ali Hazelwood que eu li, que é No Fundo é Amor, tá? Eu também li ele no Kindle. Eu li esse livro ao mesmo tempo que eu tava lendo Ignis Lagrimose, então eu usava justamente pra isso. Quando eu achava que um tava muito pesado, eu tinha que pensar, me esforçar muito pra entender, aí eu ia pro outro que era mais leve, que é esse aqui. Então, assim, primeiramente, sobre a Ali Hazelwood, eu achei a escrita dela muito boa. Eu gostei muito do senso de humor dela, o que eu mais ouço falar é disso, né, da dinâmica do casal. Muita gente fala sobre isso no TikTok e eu realmente gostei bastante. Eu acho que combina com o que eu gosto de ler. E os personagens são muito reais, assim, eles têm muita insegurança, não é nada assim, pelo menos nesse livro, nada militante, sabe? Mas é legal de ela ter trabalhado. Eu sei também que ela gosta muito de fazer isso de colegial, né, de universidade, então esse livro também se passa. A Scarlett Lucas, ela é nadadora, na verdade ela é saltadora, ela faz saltos ornamentais, e o Lucas, ele é nadador olímpico, da mesma universidade que ela. É isso, é um romance com coisa de submissão e tal, que eu não gosto muito, mas eu acho que foi uma leitura legal. Eu não dei uma nota, eu dei uma nota mediana, porque óbvio, eu já sabia, gente, que eu não ia gostar tanto desse. Mas eu resolvi começar com ele porque os outros eu pretendo comprar físico. Eu achei que foi bem construído, mas o final foi muito rápido. Os últimos capítulos foram. Eu achei muito rápido, né? Incomodou muito, gente, a Penélope, que é essa amiga que juntou eles e no final dá de louca, né? Ai, achei ela muito sem noção, me irritava muito quando o Lucas ficava protegendo ela como se fosse um cristal, sendo que ele nem gostava dela. E foi algo que me irritou. Sei lá, eu não aceitaria esse tipo de relação que a Scarlett sente, né? A Scarlett, eu me identifiquei, não me identifiquei com ela, mas sabe quando você sente empatia por uma pessoa? Eu gostei muito dela. O Lucas, o jeito que ele se comunica, ele gosta de, ele não é de palavras, ele é de ações também. Eu gosto de homem assim, então eu gostei bastante dele. E é isso. Esse livro é muito mais, né, sobre hots, assim, que eu também não sou muito afim. Mas eu já li esse livro sabendo que ia ter isso, que é basicamente isso, tá? Não tenho muito o que falar sobre ele, basicamente eu gostei. Foi uma primeira experiência com a Ali Hazelwood, essa escritora, eu gostei bastante dela. A dinâmica do casal é boa, mas essa personagem secundária me irritou muito. E o final eu achei muito apressado. Mas é isso. Gente, o próximo, penúltimo livro que eu vou falar aqui pra vocês é assim, de uma sacanagem que eu li ele físico, tá? Também peguei emprestado com a Suzana. Eu vou deixar aqui uma foto da capa dele, porque eu não tenho nem baixado no meu Kindle pra mostrar. Que é Eleanor Park. Gente, esse livro, assim, eu não queria ler. A minha tia comprou basicamente pra me emprestar, porque é um livro que ela gosta muito, um dos favoritos dela, e ela queria que eu também lesse e desse minha opinião, né? Então, por a capa dele ser, assim, amarelinha, um negócio mais desenho, assim, mais ilustração, gente, não dava nada. Eu não tinha expectativa nenhuma. Eu li meio que forçadamente. Depois que eu terminei No Fundo é Amor e Ignis Lagrimose ao mesmo tempo, eu comecei ele. Gente, eu não conseguia parar. Eu li esse livro muito rápido. Me passou a mesma sensação que o universo de Aristóteles e Dante me passaram, que são meus livros favoritos do mundo. Então, eu favoritei ele, 5 estrelas, obra de arte, assim. Não tenho nada pra falar de ruim sobre ele, nada. A escrita é perfeita, os personagens são muito complexos, todos que aparecem nesse livro são bem construídos. Todos os relacionamentos, gente, meu Deus. É um negócio assim que me dá vontade de chorar só de falar. Esse livro me destruiu por completo. Tanto que eu vou deixar uma foto aqui de como eu fiquei quando eu terminei esse livro. Nossa, me tirou meu chão, tá? É um livro, assim, que você tem que ler sabendo que é triste. Assim, a Eleanor tem uma vida muito triste.
tudo na vida dela, de certa forma, dá errado, e o Park não. O Park tem uma vida perfeita, pais que apoiam ele, tem dinheiro, não é pobre, enfim. É duas pessoas, dois adolescentes, com vidas totalmente diferentes, mas que se amam muito, gente. Ai, o amor deles é muito inocente. Vai mostrando eles ficando mais velhos e vai aumentando a intensidade desse amor, né? E assim, eu não tenho nada pra falar de ruim dele, de verdade. Ele virou um dos meus livros favoritos agora. Eu até queria muito ter ele físico também, aqui na minha estante. E deixar junto com a minha duologia de Aristóteles e Dante, porque é um casal, assim, que me passou a mesma sensação de querer, meu, dar um abraço nele, gente. Que tu queria entrar dentro do livro, abraçar a Eleanor e falar que tá tudo bem. E a cena final também é muito linda. Fala sobre, ai, que ele leu 3 palavras em um cartão postal, o parque. E não fala que palavras são essas, mas dá a entender, né, que é uma frase aí. Eu não posso falar, mas, meu Deus. Zero defeitos. E realmente não dá pra julgar um livro pela capa. Não dá pra fazer isso, gente. Não existe isso com Eleanor Park. Sério. E por último, eu vou já puxar aqui num gancho direto. Gente, e o último livro que eu vou falar é Azeitona. Esse livro foi escrito pelo Bruno Miranda, que, pra quem não conhece, é um youtuber e influencer bem famoso. Já foi mais, mas ele faz sketch de comédia, humor, enfim, e eu acompanhava muito ele uns anos atrás. Então, esse livro já tá na minha meta de leitura há 3 anos, gente. E eu pretendia comprar ele físico pra ler, e ainda bem que eu não fiz isso, tá? Porque, infelizmente, eu tenho que falar, gente, esse livro é muito ruim. Eu acho que não é nem a minha opinião, eu acho que não vai servir pra ninguém. E eu fico bem chateada de falar isso, porque é um livro que eu sempre quis ler e me decepcionou assim do início ao fim. Porque a proposta dele é ser um romance entre o Ian e a Emília. Eles vão ter que passar por um reality show onde conta a história de pais adolescentes que vão ter bebês na adolescência. E o Ian e a Emília se metem nessa sem estarem namorando e nem ter um filho a caminho. Então, assim, a ideia eu achei muito legal. Me deu, sempre tive vontade de ler por causa disso, eu achei uma ideia legal. Porém, ele não soube desenvolver nada, todos os personagens são mal escritos, tem muitos erros de português, eu não sei nem como passou isso pela editora, assim, que é normal você achar erros em um livro, mas eu achei que foi, assim, fora do normal. Sabe quando as palavras se repetem demais e você fica meio. Assim, não foi engraçado. O romance aconteceu literalmente só na última página e foi só um beijo, gente. Não teve romance nenhum. Esses dois não combinavam. Não tem nada de bom pra falar, infelizmente. Eu acho que a minha nota foi bem baixa, foi tipo 1 estrela só, porque eu gosto dele, porque eu gosto do Bruno Miranda e não porque eu gostei do livro, tá? Porque o reality show, no fim, não deu em nada. Sério, não esperem nada se vocês quiserem mesmo assim ler. Porque foi 300 páginas, assim, de um negócio sem graça, de relacionamentos entre os personagens não foi nada aprofundado. Teve vários relacionamentos citados e nenhum foi bom, sabe? Nenhum, não teve plot twist nenhum, porque ele é previsível, totalmente previsível esse livro. E é isso, eu não vou ficar também esculachando aqui, mas eu tenho que falar, gente, é muito ruim. Eu fiquei, assim, de certa forma, aliviada que eu não comprei esse livro físico. Inclusive, o nome Azeitona só fala, tipo, nos primeiros capítulos, cita isso, que é porque o feto era do tamanho de uma azeitona. E é isso. Não tem nada de bom pra falar sobre ele. Infelizmente, acho que essa é a segunda vez que eu odeio tanto um livro. Porque é normal você não gostar de uns livros e saber que ele não funcionou pra você. Mas de você não gostar e saber que não. Sabe, parece que foi uma criança que escreveu. Até eu, que já tentei e não consegui concluir nenhum livro, né, que eu tentei escrever, eu acho que eu conseguiria melhorar isso aqui. Enfim, não vou ficar esculachando ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha influenciado vocês a lerem ou não, né, alguns livros que talvez vocês já tivessem ouvido falar ou não. Então é isso. Eu tenho que finalizar esse vídeo falando que eu recomendo muito, principalmente, gente, Pessoas Normais em Eleanor Park. Eu acho que esse livro funciona assim para qualquer pessoa de qualquer gênero, em qualquer situação da vida. Talvez menos criança, né, quando é muito jovem, porque ele fala sobre
uns tópicos meio sensíveis, assim. Não explicitamente, mas fala. E foram livros, assim, que eu fiquei muito feliz de ter lido esse ano. Junto com a trilogia do Povo do Ar, né? Mas isso aí já tem um vídeo próprio dele. E é isso. Obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo pra vocês e tchau.